Eu estou no perfil de hoje conversando com o roteirista da novela Novo Mundo, Alessandro Marzon. Alessandro, a gente estava falando no bloco anterior sobre a questão do humor, que você gosta de colocar e a Tereza também. O politicamente correto atrapalha, não atrapalha? Você pensa nisso quando está escrevendo? Você acha isso uma bobagem? O que você acha sobre isso? Eu acho assim, óbvio que a gente pensa nisso, né? A gente está fazendo uma novela das 6, você tem várias restrições, além das restrições normais de uma produção de uma telenovela, você tem as restrições do horário, né? E tem umas coisas que eu acho que é o Ministério Público que faz uma cartilha. Tem umas coisas que não fazem muito sentido, tipo, pode mostrar a arma, mas não pode mostrar a bala saindo do cano da arma. Tipo, tá, ok. Vocês sofreram muito isso no Cordel, não foi? No Cordel, é. Que vocês tinham cenas que não podiam mostrar a arma, tinha um negócio assim. Aí você pergunta, tá, então por que fazer uma novela sobre cangaceiros? Você não pode atirar, né? Não tem como, assim, é difícil. Mas, então tem essas restrições que são externas, que a gente tem que pensar nisso. E o politicamente correto, na verdade, não é um manual mental, né? Que a gente foi se adequando a ele e pensando, isso pode, isso não pode, isso pode, não pode. Então, assim, a gente tem personagens muito politicamente incorretos nessa novela, né? A Germana e o Licurgo, eles são totalmente politicamente corretos, mas é um reflexo daquela época, né? O sonho de consumo deles é ter escravos, imagino que sejam as pessoas que tinham escravo naquela época, eram pessoas ricas. Ter escravo era uma demonstração de poder. Uma ostentação. E de né? poder, né? Sem dúvida então, nenhuma. é horrível a escravidão, mas assim, a gente não poderia fazer esses personagens com o humor que a gente fez se a gente fosse se prender ao politicamente correto. Mas você teve alguma crítica sobre isso? Não, porque eu acho que o humor, ele tem um certo perdão, assim, sabe? Suaviza também as coisas, não? Porque a maneira como vocês colocaram é engraçado de ver. É engraçado e eles nunca se dão bem. Eles sempre se ferram. Também tem isso, né? Teve uma cena que eu fiquei um pouco com medo, quando ela foi no ar, assim, que eles iam no mercado de escravos escolher escravos. E a Germana falava, esse aqui não vai combinar com os meus móveis, eu queria um mais claro, um mais escuro. É uma coisa horrorosa, mas, assim, eles escolheram os escravos deram um golpe nele, foram embora, eles perderam todo o dinheiro. Então, aquela coisa ruim, horrível que ela falou, que totalmente politicamente incorreto, acabou tendo uma consequência para ela mesma. E esses personagens não tinham como ser diferentes, entendeu? Então, eu acho que tudo parte dessa aceitação do personagem, das pessoas compreenderem aquele personagem. E aí elas vão decidir se vão perdoá-los ou não, né? Óbvio que um vilão de dramaturgia vai falar coisas pesadas às vezes, né? A forma como você rebate isso, eu acho que é importante também, né? Com certeza. Nós estamos falando aqui de vários sucessos que você escreveu, e a sua novela agora também, e de outros tantos, mas nem toda a vida é feita de sucesso. Você já bateu na trave alguma vez? Já teve alguma novela que bateu na trave? Ou pelo menos ficou aquém do esperado, nesse sentido? Assim, na verdade, assim, como Novo Mundo é a minha primeira novela, né, eu acho das que você participou, das que eu participei como colaborador, teve algumas que não foram tão bem, assim. Teve uma novela, por exemplo, a primeira novela que eu fiz com o Negrão, que era uma novela chamada Desejo Proibido, ela era uma novela altamente elogiada pela crítica, mas que não dava audiência. Por quê? Olha, novela tem essas coisas. A gente não sabe muito bem, mas assim, a novela estreou na primeira segunda-feira do horário de verão. Ela estreou junto com o horário de verão. Aí a audiência já cai. Aí, na primeira semana de novela, você lembra do caso Isabela Nardoni? Claro, todo mundo. Foi uma coisa horrorosa. Todo mundo. Que durante 2 meses, os jornais que passam na hora da novela, começaram a noticiar aquilo. E a gente ia acompanhando aquela novela. Porque primeiro a menina entrou o ladrão na casa, jogou a menina caiu, depois foi a mãe, a madrasta, depois foi o pai com a madrasta. Enfim, aquilo era uma novela que cada dia tinha uma nova revelação macabra, né? Horrorosa, uma história horrorosa, pesadíssima. E durou a novela inteira, praticamente. Então, assim,
são os coisas tais externas. fatores externos que você não tem como controlar, né? Então, assim... Remake, você acha que é uma boa pedida ou não? Às vezes. A gente fez um também, a primeira Profeta. novela que eu fiz foi o Profeta. Que foi da Ivani. Que foi da Ivani, a primeira versão. Quando o Profeta passou, a primeira versão, ela era contemporânea. Ela era uma novela dos anos 70. Então, ela se passava nos anos 70, 76 ou 77, se não me engano. Sim. Era o Strasser, que fazia o Profeta, o protagonista, né? E a questão da novela era... ele tinha poderes de prever o futuro. E aí ele ficava dividido entre duas mulheres, uma que queria que ele usasse esses poderes para ganhar dinheiro e a outra que era contra isso. Para fazer o bem. Que era a mocinha, era contra. Isso. E ele tinha que usar os poderes dele para ajudar as pessoas e a vilã queria que ele usasse para ganhar dinheiro. O público nos anos 70 comprou totalmente essa história, ficou do lado da mocinha e contra a vilã. Quando a gente foi fazer o remake do Profeta, que foi feito em 2006, eu acho, 2006, eu acho. Ela foi transformada numa novela de época, então a história que originalmente se passava nos anos 70 passou para os anos 50, não sei muito bem porquê, e ela virou uma novela de época, e essa discussão não foi aceita pelo público. Assim, o público não entendia por que a Sônia, que era a mocinha, não queria que ele ganhasse dinheiro. Era uma Porque questão... os valores mudaram. Os valores mudaram. Na verdade. Então, o público, no início da novela, torcia para que ele ficasse com a Ruth, que era a vilã, que queria que ele ganhasse dinheiro, porque achava que a Sônia era um atraso de vida para ele. Essa discussão dos poderes, de ter que usar isso para fazer caridade, não funcionou. Absolutamente não funcionou. E aí eu te pergunto, quando dá um nó no roteiro, como foi nesse caso, como é que faz para sair desse nó, desse embaraço? A Duca e a Thelma foram geniais, porque elas tiveram a coragem de pegar a sinopse, esquecer dela com a novela no ar. A gente está falando isso com a novela no ar. O que é pior ainda, né? E começar uma outra história. Aí você não tem uma sinopse para seguir. Você começa a inventar a história e vai fazendo. E foi isso que vocês fizeram? Foi isso que elas fizeram. E reverteu? Reverteu. A novela começou, ela chegou a dar 17, 18 pontos de média num dia, o que é muito baixo até para os padrões de hoje. Para os padrões de 10 anos era impensável. E ela acabou com 40 e tantos. Ela dava mais que a novela das 9. Foi a novela... Mas aí foi jogada de mestre. Foi uma jogada de mestre. Eu não sei se eu teria capacidade para fazer uma coisa dessa, porque precisa de uma grande coragem para você fazer isso. Mas quando você está num aperto, né, você precisa de uma grande coragem. Não tem jeito. Quando você está no fundo do poço, só olhando para cima, não tem muita saída, e a Duca né? e a Thelma foram absolutamente geniais, assim, porque elas pegaram uma corajosas, como corajosas, você falou. Há um pensamento que se deve escrever entre os roteiristas, escritores, que a gente deve escrever, que as pessoas que escrevem devem escrever o que é verdadeiro para si, independente de agradar ou não o público. Você acha que isso é verdade, não é verdade? Vale ou não vale, não, na verdade? Eu acho que na novela não, assim, eu acho que quando você está na indústria, né, na telenovela, você está fazendo um produto para agradar o grande público. E eu acho que tem assuntos que o grande público simplesmente não quer ver. E é direito deles. A telenovela entra na casa das pessoas sem ser convidada, né? Então você tem que ter algum cuidado para escolher a temática. Né? Eu posso me interessar por algumas coisas que ficariam muito bem num filme ou num seriado, mas que não necessariamente ficariam boas nas novelas. Há temas mais universais? Sim, eu acho que assim, a família é um tema, não chega a ser um tema, mas é uma estrutura. Um assunto assim, também que interessa. Questões familiares, eu acho que são a cara de telenovelas. Mesmo que não seja uma família tradicional, mas que você vê uma família se formando, assim, né, com aqueles personagens. Os conflitos, com as amizades, os acordos. Pode ser uma família de amigos, enfim. Sim. Mas essas questões familiares, questão de relação mãe e filha, pai e filha, pai e filho, enfim, isso sempre funciona em novela. A novela das 6, por exemplo, tem essa questão romântica que não dá para fugir, então tem que ter uma história de amor, várias histórias de amor, no caso de uma novela, né? A novela das 9 pode, às vezes, até abrir mão um pouco disso. Algumas já abriram, por exemplo,
Senhora do Destino, que foi um grande sucesso, não tinha uma grande história de amor. Né? Era até... Você nem lembra muito bem quem era o casal quem eram os romântico, mocinhos. O grande interesse da novela era o conflito entre aquelas duas mulheres e a filha. Das duas que era uma história de amor, mas uma história de não amor romântico, amor de mãe e de filha. É uma mulher que busca pela sua filha, né? Avenida Brasil também, o conflito amoroso ficava em segundo plano, o que interessava era o conflito. Então a novela das 9 ela pode abrir mão um pouco disso, a das 7 também, mas a novela das 6 tem que ter história de amor. Então, o horário também... Define um pouco o assunto. Define o assunto. É verdade. O que te assusta como roteirista? A realidade. O índice. Não, a realidade mesmo. Assim, a gente, quando está escrevendo, a gente se preocupa tanto em justificar os fatos e o personagem, e ele tem que fazer isso por causa disso, e a gente tenta dar alguma lógica para aquela cadeia de coisas. A realidade não tem lógica nenhuma. E às vezes acontecem coisas que você... Como? E às vezes as pessoas ficam perplexas, né? Eu sempre reparo, assim, quando tem um crime, tipo alguém que mata muita gente, essas pessoas nos Estados Unidos que entram em colégios e atiram nas pessoas e matam centenas, dezenas de pessoas, a gente sempre quer saber por que ele fez isso. E às vezes não tem porquê, porque o cara pirou. Não tem um motivo. É o que você falou, a realidade nem sempre ela se explica. Então, né? a gente na ficção, né, a gente tem que ter esse cuidado. Você não pode falar, a pessoa ficou louca, foi lá e matou um monte de gente. Você tem que dar uma resposta. O que não acontece com a vida. A vida tem vida própria. Né? Então... E aí, assim, uma coisa que me assusta hoje é o ditador da Coreia e o Trump. Ele me assusta. O próprio. O Trump me assusta, o Temer me assusta, enfim. Tem muita coisa que assusta, né? Você gosta de assistir televisão? Adoro. O que você gosta de ver? Novela, Você gosta de ver novela? Acompanho novelas. Vejo bastante seriado agora, né? Com Netflix e essas coisas assim, eu acabo maratonando bastante. Legal. Porque tem gente que escreve e não vê, né? Você sabe. Tem gente que não assiste. Tem que ver. Ou pelo menos diz que não assiste. Acho que tem que ver, né? O seu ofício. Eu também acho. Não tem como. Tem assim, gente até para acompanhar o que as pessoas estão fazendo, né? O que é uma novela bem escrita para você? É uma novela clara, que tem objetivo, que as pessoas conseguem entender a história. Todas as pessoas conseguem entender a história. Eu acho que a novela tem que ter o protagonista da novela, ou a protagonista, enfim, independente de ele ser bom ou ruim e tal, ele tem que ter um objetivo. E o público tem que saber o que ele quer. Se o público não entende quem é o protagonista dessa novela e o que ele quer, acho que a novela vai afundar. Uma novela bem escrita? Tem algumas. Eu acho que Roque Santeiro é uma obra-prima, eu acho que Vale Tudo é uma obra-prima, acho que Tieta é uma obra-prima. Tem várias. Senhora do Destino eu também gosto muito. Acho que tem muitas novelas boas. Avenida Brasil, né? Mas não sei se eu posso citar porque eu escrevi. Você estava nela, mas não tem nenhum problema. Mas eu acho que é reconhecido, novela, né? Reconhecido. É uma das grandes. Isso aí é bem reconhecido realmente. Um pecado capital para você que você não se perdoaria se cometesse como autor? Fazer uma novela que é confusa, que as pessoas não entendessem a minha mensagem. Eu acho que você tem que ser claro. Se você não consegue fazer com que o público entenda a sua história, você não pode escrever para televisão. É verdade. Você citou vários autores aqui. O programa está acabando e eu vou te botar numa saia justa, mesmo sem ser esse o nome do programa. Cita aí um autor que te inspira de verdade, assim, que você, tipo, algum tempo atrás você dizia, eu quero ser ele amanhã. Pode ser 2? Pode. Porque um inclusive, já morreu, que é o Cassiano. Sim, eu acho que o Cassiano, eu ainda não sabia direito o que era isso, mas assim, eu via novelas dele e já amava as novelas dele, sem saber que eram todas dele. Depois que eu fui, olha, é da mesma pessoa. A tal da identidade. O Cassiano, eu acho que ele foi, e assim, além de ser um homem de televisão, né? Ele foi diretor artístico, ele foi tudo na televisão. Verdade. E como autor, eu acho que ele foi um dos grandes autores que a gente teve, assim. E junto com ele, eu acho que o Silvio de Abreu também, porque eu te falei já que eu gosto muito da comédia, né?
E nesse quesito, Silvio é imbatível. Os dois fizeram comédias na época que eu comecei a entender mais novela, né? Anos 80. Esses dois era terrível. Assim. Também acho. São excelentes escolhas e o Silvio eu acho um cara, assim, excepcional. Eu acho o Silvio um gênio. Não, e uma novela que eu nem citei, mas acho que com certeza são duas novelas que eu amo também, que é O Que Rei Sou Eu, do Cassiano. Maravilhosa. E A Próxima Vítima, do Silvio. Que nossa. Eu ficava pregado E é uma aula de perfeição de roteiro, né? De saber escrever, né? É uma coisa impressionante. E manter esse segredo, e assim, além de você não saber quem é o assassino, você não saber quem é a vítima. Isso dá uma atenção, inclusive no elenco, você percebia que será que eu vou morrer semana que vem? Isso é coisa de gênio, né? Coisa de craque, né? Querido, chegou o momento literário. Oba. A gente está chegando no final do programa. Eu vou indicar um livro que chama A Caixa Mágica, História de Vida pelas Ondas do Rádio, do Fernando Mansur. Como a televisão veio do rádio, eu achei uma boa dica para a gente falar hoje aqui no programa. É um livro que fala sobre o tempo todo que o Mansur, que é um cara do rádio, viveu aí as histórias do rádio. Ele lembra passagens do iniciozinho do rádio no Brasil. É muito interessante, fácil de ler, uma leitura super legal. Eu indico. E você? Eu terminei de ler agora um livro chamado Homens Elegantes, do Samir Machado. E eu me diverti muito, assim. Eu li algumas críticas sobre esse livro, fiquei interessado. Ele pega mais ou menos a época de Novo Mundo, um pouquinho antes, final do século XVIII, na verdade. É um livro de aventura, com personagens históricos. Tem alguns personagens históricos citados ali. Mas é um capa-espada delicioso, cheio de surpresas, cheio de reviravoltas. E tem um paralelo com a atualidade que me deixou muito encantado. Legal. E as reviravoltas é que são boas, né? Não vou contar, é lógico, mas tem senão o pessoal não lê. muita surpresa. Estamos chegando no finalzinho do programa. O seu aplauso vai para quê ou vai para quem? Meu aplauso vai para... Eu acho que eu tenho que aplaudir Novo Mundo, sabe? Eu tenho que dar... Porque foi uma novela que deu tudo certo, assim. Eu acho que a gente está acabando essa novela muito feliz, assim. Nesse momento da minha vida, eu só posso dar um aplauso para a novela, para Novo Mundo. Legal. E a sua indignação vai para quê ou vai para quem? Para essas pessoas que estão transformando o Brasil nisso que a gente está vendo, né? Essa falta de compaixão, de pensar no próximo, esse egoísmo, essa roubalheira toda e deixando o país nesse estado, gente. Não pode. Verdade. Querido, obrigada. Foi um Obrigado prazer imenso te receber. Ótimo. Foi muito bom conversar com você, saber da sua história. Super parabéns para você, que você já começou, digamos, começar você não começou, mas começou a vida agora autoral muito bem, com o pé direito. Parabéns, super sucesso para você e para Tereza, né? Para vocês dois, que eu acho que vão fazer uma dupla aí. Não para, né? Muito bem-vinda a dupla de vocês. Parabéns mesmo. Muito sucesso para você nessa e nas próximas, Adorei. né? A você que esteve conosco até agora, muito obrigado pela sua audiência e por estar nos ajudando a localizar as crianças desaparecidas que nós veiculamos aqui na nossa programação. Envie suas sugestões para nós. Até o próximo programa. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.